Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan. Acho que podemos chegar a um acordo com os irmãos muçulmanos que vivem em países ocidentais. Na Austrália, os muçulmanos estão dizendo: por favor, parem de chamar de Islã radical. Chamem apenas de Islã. Eu concordo. Por que isso aconteceu? Porque recentemente o nosso ex-primeiro-ministro, o segundo pior da história da Austrália, Scott Morrison, que não era do Partido Trabalhista, ele era do Partido Liberal. Isso foi o que ele disse. Dada a participação específica do Islã extremista radicalizado nos ataques terroristas de Bondi, a resposta da Austrália deve prestar atenção explícita e específica a essa questão. E não estou falando apenas sobre imigração. O ensino deve ser transparente, com traduções em inglês disponíveis. Líderes religiosos também devem rejeitar claramente o islamismo político e movimentos transnacionais que usam a fé como arma para obter poder em vez de adoração e alertar seus fiéis sobre esses movimentos. Após 14 de dezembro, todas as opções para combater o antissemitismo devem ser consideradas na Austrália. Isso inclui o Islã, como o Islã é praticado e governado na Austrália. Então, após o ataque terrorista em Bondi, que foi inspirado por radicais... não, desculpe. Muçulmanos dizem que não é Islã radical, é apenas Islã, então vou chamá-lo assim. Ei, é a exigência deles, esses idiotas não percebem isso. Termos como Islã radical, Islã fundamentalista, Islã extremista, esses termos são, na verdade, criados para proteger os muçulmanos e o Islã. O problema com o Islã fundamentalista são os fundamentos do Islã. Ok, é o Islã, goste você ou não. Muçulmanos que não são extremistas não é porque eles não são extremistas, é porque eles não sabem nada sobre o Islã. Eles não são realmente muçulmanos. Veja isso. Este artigo foi publicado no The Australian, que é um jornal australiano bastante respeitável. Então, os imãs estão dizendo: parem de dizer Islã radical e extremista. Principal imã faz exigências após Scott Morrison pedir reforma muçulmana. Eles escreveram uma carta inteira. É uma carta bem longa. Aqui está. Não vou te entediar com isso. É da Associação Muçulmana Libanesa, nosso conselho ao fracassado primeiro-ministro Scott Morrison, só porque disse que era preciso agir contra o islamismo radical ou político. Foi isso que ele disse. Eu concordo. Aliás, eles também estão pressionando o nosso atual primeiro-ministro, que por acaso é o pior primeiro-ministro da história da Austrália? Anthony Albanese. Eles estão dizendo que você precisa aplicar as novas leis de discurso de ódio, aprovadas às pressas, ao Scott Morrison, e que você deveria prender o Scott Morrison. É uma bagunça, pessoal, é uma bagunça. Agora quero passar para o meu senador favorito nos Estados Unidos, o senador Randy Fine. Ele acabou de lançar um ataque feroz ao Islã. Ouçam só. Segunda-feira de manhã, Em vez de pegar meu voo normal para Washington, vou a um tribunal na Flórida, onde serei interrogado em um caso criminal contra um homem que enviou ameaças de morte para mim e minha família, dizendo: eu sei onde você mora, estou indo te matar, vou matar seus filhos na sua frente. Por que ele me enviou essas ameaças de morte? Aliás, ele é a terceira pessoa a fazer isso. Ele me enviou essas ameaças enquanto estava no exterior e foi preso pela alfândega ao entrar nos Estados Unidos. Por que ele enviou essas ameaças? Porque eu fiz uma declaração simples. Ao ouvir alguém gritar "Louvado seja Jesus", você geralmente sorri. Se ouvir alguém dizer "Baruch Hashem", tudo bem. Talvez não saiba o que significa, mas não vai se assustar. Mas se alguém gritasse "Allahu Akbar" aqui, todos procuraríamos onde nos esconder. e um grande estrondo. Agora, a desculpa deste cavalheiro, a defesa dele será: na minha fé, eu tenho o direito de ir atrás do infiel. Agora, para aqueles de vocês que acham isso loucura, já vimos isso antes. No Texas, algumas crianças muçulmanas vandalizaram uma igreja, picharam mensagens em uma igreja. E o grupo de direitos civis que supostamente representa os muçulmanos tradicionais no Texas disse que eles têm o direito de fazer isso sob a primeira emenda, porque eles estavam praticando a religião deles. Uau! Será que podemos jogar bacon e cabeças de porco em mesquitas dizendo "estou praticando minha religião"?
Se eu pudesse dizer uma coisa aos meus colegas, nós não podemos ter medo. Temos que parar de usar o termo Islã radical, islamista. É o Islã tradicional. Nós entendemos isso errado. Os radicais são aqueles que não querem nos matar. É a corrente principal que quer. Se alguém se preocupa com isso, olhe para o que chamo agora de Reino Islâmico Unido e Franciscão. Na França, eles tiveram que cancelar as celebrações de Ano Novo porque estavam preocupados com ataques. E na Alemanha, eles cancelaram tantos mercados de Natal porque estavam preocupados que alguns muçulmanos fossem atropelar as pessoas. Você acredita nisso? A Alemanha é conhecida pela Oktoberfest. Mercados de Natal. E que pena, isso foi demais, eu acho. Esse experimento de importar centenas de milhares de muçulmanos comuns, ok? Esses são muçulmanos comuns para seus países. Isso está remodelando sua cultura, sua história, sua identidade, a maneira como vocês vivem suas vidas. E eles ainda não estão satisfeitos com isso. A Espanha legalizou 500 mil imigrantes ilegais, principalmente do norte da África, Síria e Oriente Médio. O que eles vão fazer? Meu Deus, eu não faço ideia. Meus vídeos também são dublados em espanhol. E eu tenho um canal em espanhol bem saudável e em crescimento. Li comentários de espanhóis dizendo, meu Deus, parece que todo o país está deprimido. Você tem esses lunáticos de esquerda, progressistas e malucos que estão fazendo esses novos experimentos. Enquanto as massas estão ou quietas ou simplesmente deprimidas e não sabem o que fazer. Por isso acredito que a América precisa ser protegida. Tenho um pressentimento, pessoal, um pressentimento. Em um futuro não tão distante, e eu estou falando de talvez, não sei, 10, 15, 20 anos. Talvez a gente precise dos Estados Unidos da América para libertar a Europa, porque vamos ver cada vez mais europeus brancos indo embora, e eles vão para a América, o que vai ser bom para a América. Porque a América vai receber essa segunda onda de imigrantes ocidentais, como aconteceu no início do século XX, no final do século XIX, eles vão receber pessoas ocidentalizadas, civilizadas, educadas, culturalmente homogêneas, chegando à América, que vão se tornar americanos. E eles vão querer seus países de volta, porque esses países estarão sendo governados por imigrantes do terceiro mundo e muçulmanos. E claro, eles vão odiar a América, você já sabe. Eles odeiam a América. Eles odeiam. E não é só a América que eles odeiam. Eles odeiam a civilização ocidental. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu vejo isso como civilização ocidental e não posso enfatizar o suficiente. Existem outras civilizações incríveis também, sabe, como a civilização japonesa, como a civilização sul-coreana, você tem as civilizações do sul da Ásia, as civilizações incríveis no mundo todo. Mas a civilização ocidental é o auge da humanidade. Olha, o que a civilização ocidental conquistou, tudo o que usamos foi inventado pelos ocidentais. É por isso que ela deve ser protegida. E a América é o último bastião dela, no Reino Unido. Agora eles estão vindo atrás do interior da Inglaterra. Eles literalmente estão dizendo que o interior da Inglaterra é branco demais. Eles estão desbranqueando o continente europeu. Você consegue imaginar se alguém dissesse: precisamos desnegrecer a África, desmarronzar o Oriente Médio e o sul da Ásia? Você consegue imaginar isso? Ninguém vai dizer isso porque essas pessoas não afirmam isso. Não há pessoas marrons dizendo que devemos nos extinguir e ser substituídos por brancos, negros ou outros. A parte triste é que, na Europa, esses idiotas, são os brancos que estão dizendo isso, Os brancos de esquerda progressistas que estão dizendo isso. Ontem eu mostrei para vocês o vídeo daquela espanhola maluca e desequilibrada. Posso até colocar de novo. Ouçam só. Quero pedir aos imigrantes que foram socialmente doutrinados que, por favor, não nos deixem sozinhos com tanto fascismo. E claro, sim, queremos que eles votem. Claro que sim. Já conseguimos os documentos? Regularização agora e agora vamos atrás da nacionalidade ou mudar a lei para que eles possam votar. Claro, tomara que a teoria da substituição aconteça. Eu realmente espero que possamos varrer fascistas e racistas de uma vez por todas. Este país com pessoas migrantes e com pessoas trabalhadoras. Claro, quero que haja substituição de fascistas, racistas e parasitas e que isso seja feito com o povo trabalhador deste país. A cor da pele ou ser chinesa ou negra não importa. Morona e todas as colegas de trabalho em todo o país. De qualquer forma, vamos terminar, senador Randy Fine. No Reino Islâmico Unido, eles estão debatendo no parlamento se o casamento entre primos deve ser legal.
Existem 57 países no mundo onde você pode viver se quiser viver sob a Sharia. Trabalhando com meus colegas, vamos garantir que este aqui não seja o número 58. Isso é absolutamente horrível. No Reino Unido, eles não estão debatendo. Eles estão esperando um momento oportuno para legalizar isso. Porque a elite política está convencida de que, para agradar sua base eleitoral muçulmana, eles precisam legalizar o casamento entre primos. Mais crianças com deficiência mental. E olhem para a América, meus queridos americanos. Eu continuo avisando vocês, continuo avisando, gostem ou não, o Islã está chegando até vocês. Olhem esse novo cara, Saddam Salim. Ele é senador na Virgínia. Então, legisladores muçulmanos estão tentando criminalizar a islamofobia na Virgínia depois que a Virgínia elegeu um vice-governador muçulmano. Conheçam Saddam Aslan Salim, um muçulmano bengalês, democrata e imigrante de primeira geração de Bangladesh, que foi eleito para o Senado da Virgínia em 2023, representando o 37º distrito. Em janeiro de 2026, Salim apresentou o SB 624, um projeto de lei com o objetivo de incorporar uma definição formal de islamofobia nas leis de agressão e lesão corporal da Virgínia. Então, o que isso significa? Ela define islamofobia como malícia, preconceito ou ódio. Ok, agora, isso é incorporado às acusações de agressão e violência, malícia, preconceito ou ódio direcionados ao Islã ou aos muçulmanos. Veja como isso é inteligente. Se você disser que odeia o Islã, você pode ser acusado sob as leis de agressão e lesão corporal. Olha isso. Você quer ler? Ali? Aí está, ódio direcionado ao Islã ou aos muçulmanos? O que houve com a América, terra da liberdade? Está chegando, pessoal. Vocês podem sentar, ignorar, dizer, somos grandes demais, isso não vai nos atingir. Não, temos nossas armas, etc. Mas por que deixar chegar a esse extremo? Porque o presidente Trump é um presidente forte, ele sabe, mas nem mesmo ele pode fazer algo a respeito. Pelo que parece, a gente nem consegue lidar com Ilhan Omar e Rashida Tlaib. Isso foi o que aconteceu no distrito dela, Rashida Tlaib. Olha isso, foi isso que aconteceu. Isso foi entoado no distrito dela e olha a resposta patética dela. Não pega bem. O prefeito condenou, a Casa Branca condenou, mas e a deputada Rashida Tlaib? Ela comemorou, ela adorou. Eles querem isso, odeiam a América. Todos eles odeiam a América. Não é só a América. Você viu o que está acontecendo na França, na Alemanha? Eles odeiam a civilização ocidental. Tudo sobre você eles odeiam. Eu sei disso. Fui muçulmano e já odiei a América, principalmente quando invadiram o Afeganistão. Eu era assim, por que olhar? Que brutalidade é essa? Porque eles podem ir onde quiserem e bombardear quem quiserem. Quando cresci, entendi que há diferentes níveis de civilizações. Se você é um ocidental, se você vive no Ocidente e aproveita os benefícios de viver no Ocidente, então você precisa entender por que o Ocidente é tão grandioso. Por que a civilização ocidental é melhor para viver? Isso se deve a certos valores e princípios que, na verdade, não são tão ruins. Sou mais linha dura que a maioria dos americanos. Defendo que a força americana deve ser mantida e usada para garantir a prevalência dos valores ocidentais. O regime islâmico do Irã é nosso inimigo declarado, dizem morte à América, que se danem, que explodam, bombardeiem sem piedade e até o próprio povo os odeia. O próprio povo deles quer estar com a América ou quer ser amigo do Ocidente, tipo o Japão e a Coreia do Sul. Esta será a primeira operação de mudança de regime bem-sucedida desde a Segunda Guerra Mundial. Veja o que resultou da Segunda Guerra Mundial após as operações de mudança de regime. Alemanha. Bem, cerca de 70 anos depois, ela se perdeu. Mas olhe para o Japão, olhe para a Coreia do Sul e veja onde não conseguimos mudar o regime na Coreia do Norte. Veja como aquilo virou um buraco horrível. O Irã vai se tornar um país incrível, um amigo do Ocidente, mas essas pessoas não veem dessa forma. Elas nutrem ódio pelo Ocidente, elas odeiam o Ocidente. Só escute. Talvez, Dearborn, ela está de acordo com seus eleitores gritando morte à América? Correspondente de negócios da Fox, Hillary Vaughan, Astor Watch.
Deputada Tlaib, Fox News. Eu não falo com a Fox News. No seu comício, pessoas gritavam morte à América. Você condena isso? Você não fala com a Fox News? Você condena os gritos de morte à América? Eu não converso com pessoas que usam clichês racistas. Por que você não responde se condena quem grita morte à América? Tem medo de falar sobre isso? A Fox News não escuta. Usar clichês racistas contra a minha comunidade é o que a Fox News faz e eu não converso com a Fox News. Dizer morte à América é racista? Cantar morte à América é racista? Falo dos estereótipos racistas de vocês. Sabem exatamente o que fazem. Sei que você é incrível, mas precisam resolver isso. Você está por conta própria, foi o que ela disse. Vocês usam estereótipos racistas. Deixe-me dizer isso, mulher é uma criatura horrível. Ela é uma traidora do país que lhe deu tanto. Mas ela não está perdendo nenhuma oportunidade de destruí-lo por dentro. E não estou dizendo algo que seja totalmente absurdo. Como o senador Randy Fine lembrou aos britânicos, foi apenas um exemplo. É muito pior do que isso. Toda a Europa está desmoronando. Também me preocupo com a Austrália, que pode desmoronar. Nós temos essa influência crescente do Islã e do islamismo e... Eu não perdi a esperança. Não acho que vamos perder, realmente não acredito. Essas pessoas que vieram para o Ocidente de forma sorrateira e estão espalhando seus tentáculos como um câncer se espalhando pelo corpo, não vão ter sucesso assim. No entanto, não vai ser um caminho fácil, vai ficar feio, vai ficar feio. Estou vendo cada vez mais comentários desesperados e raivosos dos nativos, sejam eles da Espanha, da Grã-Bretanha ou de Portugal. Sim, eu também tenho um canal em português, graças a IA e, obviamente, de australianos e americanos. As pessoas estão ficando irritadas, vão continuar ficando irritadas e vai chegar um ponto em que será impossível para eles nos conterem. Algumas pessoas afirmam que realmente querem que isso aconteça. É aí que eles vão vir com tudo contra nós com suas leis totalitárias. Nesse ponto, eu não sei quem vai estar no poder. Se pessoas conservadoras de direita estiverem no poder nessa época, vencemos. Se tivermos políticos de esquerda progressistas no poder nessa época, então estamos ferrados. É assim que vai ser. E eu não sei qual é o país mais importante. Eu ainda diria agora, eu sei que não quero que a Austrália caia, mas o país mais importante que vamos precisar é os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos são a força do Ocidente. Eventualmente, vamos precisar que os Estados Unidos venham resgatar a Grã-Bretanha, a Espanha, a França, a Alemanha, talvez a Austrália. Espero que não chegue a esse ponto, mas eventualmente teremos que fazer isso, porque vai chegar um momento em que teremos que apertar o botão de reiniciar. E talvez seja assim que a humanidade sempre funcionou. A cada 100 anos, mais ou menos, temos que reiniciar, temos que voltar à estaca zero, apertar o botão de reiniciar, vamos começar de novo. Porque as coisas não estão dando certo, estão se deteriorando. Talvez por isso precisemos de uma revolução. Não sei, vamos ver. Não tenho bola de cristal, mas garanto que as coisas não vão continuar assim. Algo precisa mudar.